Então, boa noite, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos para a nossa Escola de Articuladoras e Articuladores da Economia de Francisco e Clara. É uma alegria muito grande para nós abrir, sediar, conduzir esse espaço, porque esse é um desejo que brota do território, como devem ser novas economias, novas relações, como devem ser os afetos. Essa vontade foi dita, gritada, né, expressada pelos nossos núcleos regionais, pelas nossas casas de Francisco e Clara. Acho que seria muito interessante que a gente tivesse um espaço de formação, de educação, de partilha, e que a gente pudesse conversar e escutar e aprender sobre a economia de Francisco e Clara. Então, por isso a gente pensou essa escola que nós abrimos, inauguramos hoje, e com muita alegria recebemos todas e todos vocês. Eu sou Gabriela Consolaro na Bósnia, eu falo aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, mas eu sou catarinense, lá de Santa Catarina. E a partir da Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara, hoje com Peterson Prats, conduzo as nossas reflexões e ensinamentos partilhados. Né, Pet? Se apresenta aí. Oi, gente, boa noite, paz e bem. Eu sou Peterson Prates, sou de Sapopemba, zona leste de São Paulo, e falo desde Sapopemba, o coração do Brasil, o centro de São Paulo, apesar de estar na periferia da periferia, mas a periferia é o centro. Daqui de São Paulo, em Sapopemba, atuo nas comunidades eclesiais de base e desde 2019 recebendo esse belo chamado do Papa Francisco para construir a economia de Francisco e Clara. É isso aí. Então, hoje a gente vai fazer uma ciranda de boas-vindas. Esse é o nossa grande motivação para esse encontro de hoje. Explicar um pouco o que é a BEFC, o que é esse chamado do Papa, né? O que a gente pretende com essa escola e como a gente vai aproveitar esses próximos 2 meses de aprendizado e de partilha. Mas a gente nunca começa sem mística, né? Eu estou vendo aqui que tem gente da PJMP, CPP, CIMI. Então, vocês sabem também que a gente nunca começa sem uma mística inicial que nos lembra do ponto de partida e nos faz rememorar o motivo de nós estarmos aqui nessa noite, né? Então, por isso, eu vou convidar a irmã Fátima para ela se apresentar e conduzir esse nosso momento especial. Cadê a irmã Fátima? Oi, Gabi, paz e bem para todo mundo. É uma alegria hoje poder celebrar esse momento tão especial e nós convidamos todas as gentes para esse momento de celebração, também de formação, nesse início de percurso tão bonito e significativo no nosso caminho. Chega todos os povos, chega por aqui, eu mandei tocar chamada, foi pra reunir, eu mandei tocar chamada. Nasce no coração do Papa Francisco, ouvindo os gritos da humanidade a esperançar. Na proximidade da Revolução Evangélica com as juventudes, como líder, governante e irmão, nos convidou a realmar. Ah, Francisco, a vocação de Assis, vai e reconstrói a minha casa é inspiração para jovens estudantes, pesquisadores, lideranças, ressignificar o dia a dia. É urgente e necessário o grito que ecoa em todos os cantos desse planeta. Cuidar da vida e das pessoas, um novo pacto, realmar a economia. Dos diferentes estados e realidades, desde 2019 começamos a nos aproximar, partilhando sonhos e práticas em nossos territórios. Ardia e arde o nosso coração, esse chamado brilhou nosso olhar. A escola que hoje aqui começa, quer um caminho sistematizar e horizontes construir, com objetivos claros que nos ajudam a reconhecer alternativas que fortalecem o sentido de nosso existir. É esse o chamado. Chamados, chamadas de todos os cantos,
de muitos lugares. Aqui estamos. Saudamos com o coração aquecido, bem quentinho, e pedimos as bênçãos dos franciscos e de Clara, de todas as pessoas que estão aqui, que trazem, carregam as experiências de solidariedade, trazem as suas histórias. E nessas muitas vozes, católicas ou não, ecumênicas, libertadoras, abertas, de movimentos sociais, das lutas, das pastorais, que se encantam e se movem pela luta pela justiça social, das universidades, de todos os espaços, que são espaços de inclusão, que restauram a vida humana e toda a criação. Conforme o sonho dos franciscos e de Clara, e também os nossos sonhos. E é nessa comunhão com toda essa gente que nós hoje também continuamos e queremos celebrar. Chegam povos originários, chega por aqui. Eu mandei tocar a chamada, foi para reunir. Eu mandei tocar a chamada. Lá de Manaus. Saudamos as juventudes, todas de cada cantinho deste Brasil, que já chegou e ainda vai chegar. O convite do Papa Francisco é para quem entende que tem muito a construir e lutar. Chega a todos os povos, chega por aqui. Eu mandei tocar a chamada, foi para reunir. Eu mandei tocar a chamada. Saudemos os povos originários, sua potência, jornada preciosa que precisamos respeitar nas cores, nas lutas, sonhos e ancestralidade, unindo nossa voz, queremos esperançar. Chega a todos os povos, chega por aqui. Eu mandei tocar a chamada, foi para reunir. Eu mandei tocar a chamada. Saudamos quem cuida da terra, das águas, da Amazônia, do Pampa, do Cerrado, dos Gerais, da Mata da Caatinga, do Pantanal, com amor e devoção, quem faz a economia de Clara e Francisco no cuidado diário da criação. Chega, juventudes, chega por aqui, eu mandei tocar a chamada, foi para reunir. Eu mandei tocar a chamada. Saudemos os jovens, há mais tempo que estão na luta contra o capitalismo e contra o mal da resistência. Agradecemos e somamos com alegria. O sonho cabe todo mundo, contribuindo com ciência. Chega a todas as comunidades, chega por aqui. Eu mandei tocar a chamada, foi para reunir.
Eu mandei tocar chamada. E cheguem todos os povos, salve todas as comunidades, bairros, meios populares, povo da roça e da cidade, de perto e de longe, do centro e da periferia. Ecoem nossos sonhos, trabalhos, projetos coletivos para realmar a economia. Chega, juventudes, chega por aqui. Eu mandei tocar chamada, foi para reunir. Eu mandei tocar chamada. E aqui estamos todos, conforme o convite de Francisco, aqui estamos todas, estamos todes, e queremos com Francisco, com os franciscos e com Clara, realmar e hoje começar esse nosso percurso. Boas-vindas, paz e todo bem. Que belezura, que maravilha! Cheguem todos os povos, cheguem todas as comunidades, cheguem todas mulheres e homens de boa vontade, dispostos a construir mundo novo, economia nova. Cheguem por aqui. Eu mandei tocar chamada e foi para construir. Que bom que estamos aqui. Gratidão, irmã Fátima e todos que iniciaram a gente nesta mística bonita. E Gabi e eu teremos a missão de, antes de falar do esquema dos nossos encontros, das nossas aulas, recapitular um pouco desta caminhada da Articulação Brasileira da Economia de Francisco e Clara, mas antes disso, recuperar o que é esse chamado bonito para a economia de Francisco e Clara, que nasceu como o chamado para a economia de Francisco. Muitos aqui desta roda já escutaram e estão iniciados nesse primeiro chamado da economia de Francisco e Francisco e Clara, mas queremos aqui trazer alguns elementos para a nossa roda. Primeiro, dizer que este chamado do Papa Francisco não nasce apenas em 2019. O pontificado de Francisco é marcado por tantas denúncias das violências econômicas e financeiras. Ao longo desse pontificado, por diversas vezes, Francisco denunciou esse sistema, dizendo que este sistema não nos suporta, que este sistema mata. Lembremos 2013, com o Evangelii Gaudium, e ele dizendo sobre a crise do vínculo comunitário, e com todas as letras disse: temos que dizer não à economia da exclusão, temos que dizer não à economia que mata. Precisamos derrotar esse processo de desigualdade. Depois, mais para frente, em 2015, com a Laudato Si, colocando como ponto crucial desta crise ecossocial justamente o modelo econômico que convive, que a gente convive, mas que a todo momento exclui os mais pobres, exclui os povos. E nos discursos todos e nos encontros com os movimentos populares. E Francisco, ciente de tudo aquilo que ele já denunciava, resolveu lá em 1º de maio de 2019, Dia da Trabalhadora e do Trabalhador, fazer um convite. Porque ele sabia que não era apenas desejo dele mudar este sistema de morte por um sistema de vida. Então, ele escreve uma carta, em primeiro momento, direcionado aos jovens de todo mundo, não aos jovens católicos de todo mundo, mas aos jovens de todo mundo, de todas as tradições, aqueles que estavam empenhados numa mudança, para dizer assim: nós precisamos transformar este sistema. Fazer de uma economia que mata uma economia de vida. Fazer de uma economia que
exclui, uma economia que inclui, de uma economia que desumaniza, uma economia que humaniza, uma economia que devasta, destrói a criação, por uma economia que cuida, que zela da criação. E, para este chamado, ele diz assim para a gente: nós precisamos estabelecer um pacto para a economia atual. E, neste pacto para a economia atual, para mudar e transformar a economia atual, nós precisamos sonhar também distante, realmando a economia, este atribuir alma a esta economia. E foi justamente este chamado para realmar que pegou a gente de laço, dizendo assim: nós precisamos estar juntos no mutirão e, neste mutirão, indicar os caminhos, tantos para novas economias. Só que, para o Papa Francisco e para todos nós que aceitamos este chamado, realmar traz algumas responsabilidades, mas, sobretudo, algumas características. Para realmar a economia, nós precisamos construir um processo de profecia, porque precisamos, de fato, denunciar tantas mazelas e tantas violências econômicas e financeiras deste sistema que mata. E isso a gente há tanto tempo o faz. Mas, para além de denunciar e apontar aonde estão os equívocos, as mazelas, nós precisamos anunciar economias do bem viver, anunciar economias de vida. Nós precisamos dizer que é possível mudar, é possível transformar. Mas esta economia e este trabalho de profecia se faz também encarnando, colocando os nossos pés no chão, percebendo o nosso território. E percebendo o nosso território, nós vamos ver que, para além de tudo aquilo que todos conseguem ler de uma maneira mais fácil, que aquilo que a gente tem de dificuldade, de problema, os nossos territórios têm potência. Os nossos territórios, há tanto tempo, juntam gente, aglutinam, se organizam para mudar, para transformar. Então, é aproveitando de tudo isso. Mas aí a gente cai também na necessidade de perceber o testemunho. Testemunho de tantos coletivos, de tantas mulheres e homens que, fora e dentro da igreja, fora e dentro de movimentos, em coletivos diversos, construíram caminhos para uma economia diferente. E é a partir daí que a gente vai aprendendo a realmar esta economia, percebendo o nosso território, em união com os movimentos populares, construindo espaços formativos de aprendizagem como esse, ocupando espaços de gestão, de governança, em tantos outros espaços, para conseguir realmar esta economia. E vocês, muitos de vocês, tiveram acesso à nossa cartilha, né? Muita gente tem ela em PDF, quem não tem também vai ter oportunidade. Olha a Gabi com a nossa cartilha. Uma cartilha que nasceu logo depois de que muitos dos que estão nesta roda voltaram de Assis. Porque esse chamado do Papa que ele fez lá em 1º de maio de 2019 chamava a gente, em primeiro lugar, para construir um processo. E, como parte deste processo, ele chamava a gente para um encontro presencial, que aconteceria primeiro lá em março de 2020, a conjuntura da pandemia não permitiu, depois, né, a gente teve outros encontros virtuais, até o encontro presencial com Francisco em setembro do ano passado. Mas o adiamento do encontro presencial não nos impediu de acelerar, colocar o pé na construção desse processo bonito de novas economias. Então, no Brasil, a gente recebeu esse chamado de economia de Francisco, percebendo que a gente precisava ser mais ousados, que na nossa economia diferente, que faz viver e que não mata, cabe todo mundo, toda criatura, mulher e homem, em pé de igualdade. E a Gabi já vai falar disso, de por que a gente aqui recebeu essa economia de Francisco e Clara, e a gente tem grande alegria quando escuta das companheiras e dos companheiros dizendo economia de Clara e Francisco, que foi assim que do chão ela brota. Mas essa cartilha teve a iniciativa de ser celebrativa, de trazer os ventos dos encontros de Assis. Mas também, nessa cartilha celebrativa, não perder essa dimensão da profecia. Então, aqui a gente denuncia as violências financeiras,
né, tantas quanto a gente vai dialogar durante esse processo formativo, mas também anuncia e dá exemplos de economias do bem viver, dá exemplos de organização na base, a partir das casas de Francisco e Clara. Então, esse chamado para realmar é um chamado para cada um que está aqui, não só economistas. Entre nós temos economistas, mas também para ativistas, para militantes, para quem é agente de pastoral, para quem está em conselho gestor, em conselho participativo, no controle social. Em cada um dos nossos espaços, nós conseguimos empenhar esforços para anunciar esta economia do amanhã, que já é possível e já se realiza no hoje, no agora. Gabi, te convido para falar um pouco sobre como esse chamado do realmar foi traduzido aqui no Brasil, nessa grande articulação brasileira para a economia de Francisco e Clara. Paz e bem para você novamente. Valeu, Pet, por essa introdução maravilhosa. O pessoal estava perguntando ali no chat onde é que consegue essa cartilha, e eu estava respondendo por escrito, vou aproveitar para falar também, que ela está em PDF do nosso site, é só abrir o link que está ali no chat, depois a gente pode também enviar esse link no grupo do WhatsApp. E se alguém quiser uma quantidade assim, 15, 20, né, 30 cartilhas para trabalhar em grupos, a gente também consegue enviar por correio. É só pedir para nós pelo e-mail, economiadefrancisco@gmail.com. Mas seguindo da onde o Pet parou, eu quero antes destacar a presença de grandes companheiras e companheiros aqui que constroem os núcleos regionais da economia de Francisco e Clara. Só que eu estou vendo aqui com a câmera aberta, estou vendo o Baldo, estou vendo Márcia, estou vendo o Wilke, Tiago, o Marcelo, a Marcília, a Ju, lá de Santa Catarina, o Frei André, a Tereza da Baixada, o Felipe Toniolo, a irmã Catarina. Só as que eu estou vendo aqui com a câmera aberta, eu tenho convicção e certeza de que poderiam estar aqui, né, Pet, falando no nosso lugar. Que esse povo sabe muito de economia de Francisco e Clara. E a gente quer muito aproveitar esse momento para estar nessa roda com vocês, né? Sabendo que agora a gente está aqui falando, mas que para a vida inteira nós queremos também escutar, e assim a gente segue partilhando. É para isso também que foi feita essa escola, né, Pet? E depois a gente vai tentar não, mostrar para vocês como que, pela metodologia dessa escola, a gente vai tentar fazer dela um lugar de participação, de construção coletiva, para que nós possamos mesmo nos escutar e partilhar da nossa caminhada coletivamente, tá bom? Então, antes de passar para a parte aqui de explicação mesmo, eu queria também ler, né, de vocês aqui no chat, o que vocês trazem de expectativa para esse momento que a gente está aqui hoje, né? O Pet fala para nós do chamado do Papa Francisco, que vem lá de maio de 2019, que chama jovens, né, de até 35 anos, do mundo inteiro, mas que a gente sabe, e aqui a gente usa disso muito bem, que se expandiu para muito além de jovens de 35 anos, né, de idade. Isso aí já não importa mais para nós, o Baldo está rindo ali, que está se sentindo contemplado. Muito bom, meu irmão. Não importa mais para nós queremos realmar a economia. E para realmar a economia, nós, enquanto Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara, entendemos que a gente só pode fazer isso em mutirão, coletivamente, nos territórios, com o apoio, auxílio e acompanhamento da academia e de todos aqueles setores que quiserem caminhar conosco, né? Mas é essencialmente do povo que vai brotar e que já existem novas economias. Isso aí é a premissa para a Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara. E aí eu queria que vocês colocassem no chat, enquanto eu vou falando aqui, para vocês não cansarem de mim, também as suas expectativas para essa escola, né? O que vocês esperam encontrar aqui? A gente vai ter 2 meses de jornada conjunta, vão ser aulas maravilhosas, né? Com assessoras e assessores aí nacionalmente, até internacionalmente reconhecidas e reconhecidos. Vai ser muito bom para a gente estar com elas e eles, mas vai ser muito bom para a gente também se encontrar, né? Se encontrar nas quartas-feiras. Então, quem puder, sempre se prepare para estar aqui com a câmerazinha aberta, né? Para a gente se ver, se enxergar
nós priorizamos esse espaço aqui do Zoom para isso, para que a gente possa se ver, né, mesmo que online, e quando a gente efetive esse abraço presencial, nós já nos reconheçamos. Então, vocês vão pensando e vão escrevendo aí qual que é a expectativa de vocês para esses nossos encontros, juntas e juntos. Enquanto isso, eu vou contando aqui um pouco, pegando gancho aqui no que o Pet fala para a gente, desse chamado do Papa Francisco, né, que vem lá de 2019, que chama a gente do mundo inteiro para realmar economias. Eu quero contar um pouco de como a gente, enquanto Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara, vocês estão vendo aí minha tela certinho, né? Então, beleza. Obrigada, Ana e Ju. Então, como a gente aqui no Brasil recebeu esse chamado? Eu quero contar isso para vocês, nós queremos contar isso para vocês, porque foi um pouco diferente de como o mundo recebeu esse chamado, né? Em alguns lugares tem muitas semelhanças, outras nem tanto, mas o ponto é que a gente teve uma maneira particular brasileira de receber o chamado do Papa Francisco. E às vezes isso gera dúvidas, né? E isso é completamente normal. O importante é a gente estar ciente desse nosso lugar e de tudo que a gente pode fazer para contribuir com o chamado do Papa, de como nós estamos alinhadas e alinhados com o Papa Francisco, né? O Pet falava de encarnação e foi o Papa que nos disse isso. No final do encontro presencial de Assis, o Papa nos deixa a missão de compreender e praticar que a realidade é superior à ideia. E isso é muito forte para nós. E sempre foi, enquanto Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara. Por isso, a gente se coloca, né, como uma inspiração, uma organização que foi um movimento, uma articulação que foi inspirada por esse chamado do Papa Francisco, de maio de 2019, mas que constrói uma organização particular, que a gente chama aqui de Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara. No Brasil se unem esses jovens que atenderam ao chamado, mas também movimentos sociais, pastorais, sociais, agentes pastorais, agentes eclesiais, mas também agentes que não têm nada a ver com a igreja, que se unem para responder os chamados de uma maneira muito particular, muito brasileira, muito latino-americana. E o que quer dizer isso? Que nós temos uma forma de enxergar a possibilidade de realmar a economia que nos é muito característica. E é por isso que eu quero aqui brevemente, nessa segunda parte da nossa conversa de hoje, rememorar com vocês um pouco da linha do tempo da economia de Francisco e Clara. Isso vai ser muito interessante para quem já viveu muitos desses momentos, né? Eu peço que se eu esqueci de algo, eu já peço perdão de antemão, porque foi bem difícil colocar aqui algumas lembranças, algumas memórias. Enquanto isso, eu estou lendo aqui as respostas de vocês, e está muito bonito isso. Eu peço que todo mundo dê uma olhada ali no chat para ler as respostas dos outros companheiros e companheiras, porque tem gente que já estuda sobre isso, tem gente que tudo é novidade, tem gente que quer conhecer e poder contribuir, que quer aprender mais, que quer conhecer experiências concretas, que quer refletir, contribuir. Tem gente que também não sabe absolutamente nada, e isso é maravilhoso, né? Que tem tudo a aprender ainda. E assim, com as nossas expectativas se encontrando, que a gente se encontra também nesse lugar da Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara, que constrói de forma muito comprometida a economia de Francisco e Clara aqui no Brasil. E aí eu apresento para vocês, né, um pouco da trajetória desse coletivo, que deve ser respeitada, né, que deve ser admirada. Tanta gente como esses nomes que eu já citei, que constroem lindamente outras economias em seus territórios, e que a quem nós saudamos e admiramos, né, e somamos na construção da ABEF. Então eu lembro que depois desse chamado, né, do Papa, em maio de 2019, lá em julho teve uma reunião em São Paulo, ainda a convite do Frei Beto,
e começou a se pensar na possibilidade de uma articulação. Se seguiram essas reuniões, pensando na articulação, e aí já pensando também num encontro nacional da economia de Francisco e Clara, para unir todas as pessoas que estavam em sintonia com esse chamado, que estão ainda, né, em sintonia com esse chamado do Papa, até que em novembro de 2019 acontece o primeiro encontro nacional, que ainda era a economia de Francisco. Como o Pet falou, o Papa nos chama para o que eles chamam, o que as pessoas chamam globalmente, de The Economy of Francesco, né? Economy of Francesco, Francesco Economy, que a gente traduz aqui no Brasil enquanto economia de Francisco. E a nossa construção brasileira é muito particular, a começar pelo próprio nome. A gente adiciona Clara nessa ciranda, nessa roda, para que nós também possamos nos entender a partir de Clara, e não só de Francisco. E foi nesse encontro aqui, no primeiro encontro nacional da economia de Francisco, em novembro de 2020, que foi consolidada a Carta de Francisco e Clara. Carta de Clara e Francisco, que fez nascer para a gente a economia de Francisco e Clara. Nessa carta é colocada a mulher, o feminino, enquanto agente imprescindível para a construção de novas economias. Se entendeu, portanto, que era necessário adicionar Clara nessa construção para que ela fosse fiel a tudo aquilo que a gente já constrói no Brasil. E não só na perspectiva feminina, né? Mas também na perspectiva de olhar aos empobrecidos, às empobrecidas, aos marginalizados, às marginalizadas, que são a nossa prioridade na construção de novas economias. Se queremos e precisamos fazer diferente, é necessário inverter o olhar, né? Se nós construímos e multiplicamos os ricos e bilionários, é necessário agora que nós invertamos esse olhar e prestemos atenção nos empobrecidos, nas empobrecidas da terra, na casa comum, na criação, que hoje, como até já foi tema de nossa campanha da fraternidade, da Igreja Católica, geme em dores de parto, né? Grita pelo nosso compromisso, pela nossa responsabilidade. Essa carta de Clara e Francisco é também um documento belíssimo, que desde já eu sugiro a vocês, e depois a gente pode colocar lá na parte de atividades para vocês terem acesso, porque é importante para essa trajetória. E aí, depois desse primeiro encontro nacional, começaram a ser fomentadas algumas organizações regionais. E aqui eu peguei algumas que eu encontrei no Instagram, e não sei se são todas, né? Mas depois, se não forem todas, vocês vão me avisando se alguém já estava aí construindo nessa época, e a gente vai aprimorando esse material aqui, né? Mas então, nesse período aí, do final de 2019 até começo de 2020, a gente teve alguns encontros regionais, um inclusive em Florianópolis, que é a cidade que eu estava morando, né? Mas também em Campinas, em Santos, em Petrópolis, em São Leopoldo. Esse boom veio do encontro nacional, que deu origem a esses encontros regionais, mas logo foi interrompido pelo que todo mundo sabe que aconteceu nesse período de 2020, que foi a pandemia do Covid-19. A pandemia, além de trazer para a gente o afastamento físico, também trouxe, vocês sabem, muitas questões sociais que nos incomodaram, né? E nos interpelaram de forma que nos convidaram ainda mais a lutar por aquilo que a gente acredita, né? Se de um lado alguém tinha descaso com a vida, né? Governantes, presidente da República tinham descaso com a vida, era preciso e necessário que a gente exaltasse a importância da vida, né? Se alguém disse que a economia estava acima da vida, nós, da economia de Francisco e Clara, precisávamos bradar que a vida está acima da economia, isso não é nenhuma discussão. Então, o ano de 2020 foi um ano de muito, para nós, muito multiplicar desse chamado. E eu chamei aqui de o ano das lives, porque nós fizemos muitas lives, né? Muitos encontros virtuais, para tentar deixar acesa essa chama do chamado em nós e continuar estruturando o que a gente já estava chamando da economia de Francisco e Clara, que eu coloquei algumas, né? Mas no mínimo foi o quádruplo disso aqui que está aqui, né? Muito mais.
E aí, continua a trajetória da ABEFC e em novembro de 2020, aqui, né, nós temos essa logo que nós usamos até hoje, começa também a coluna no IHU, que eu tenho certeza que muitas e muitos de vocês também já leram alguns dos textos que estão lá. Em novembro de 2020, teve o primeiro encontro global da economia de Francisco, né, do chamado global, que nós, enquanto ABEFC, logicamente, as juventudes que estão inseridas também fazem parte e se juntam às outras juventudes brasileiras para participar desses momentos. E participaram, né? Participamos desse momento. E aí, para dizer para vocês que também existem, né, juventudes que ouvem o chamado do Papa, vindo de Assis, mas que não constroem com a ABEFC aqui no Brasil, né? Como a gente está falando, essa é uma agremiação, um grupo, uma fraternidade de pessoas que decidiram assumir esse teor da economia de Francisco e Clara, comprometido, enraizado, potente, coletivo, né? Mas existem outros caminhos também. E aí foi assim, cada vez mais certas e certos de que nós trilhamos um dos caminhos da economia de Francisco e Clara, que começou a se reunir o GT Articulação, que hoje nós chamamos de instância geral da ABEF, para ter esses apanhados gerais de como a ABEF se estruturava. Mas depois desse tempo de tantas lives, nós começamos a sentir falta do que é territorial. E foi por isso que em fevereiro de 2021, muita gente que está aqui também participou da primeira apresentação do projeto das Casas de Francisco e Clara, que é a nossa aposta, né, de territorialização da economia de Francisco e Clara. Um projeto que pretende levar os territórios, as comunidades, levar não, talvez evidenciar o que já existe nos territórios e nas comunidades que produzem novas economias. E assim que em 2021 nós continuamos impulsionando a Casa de Francisco Clara, diante da situação que evidenciamos no Brasil, houve uma campanha da ABEFC contra a fome, que arrecadou R$10.000, e a articulação continuou caminhando para se estruturar enquanto um grupo com suas particularidades. Foi por isso que a gente viu, nesse momento, a necessidade de ter princípios. Porque eu imagino que vocês também devem estar se perguntando, já se perguntaram, ou vão se perguntar, o que precisa para fazer parte da ABEFC, né? O que precisa para ser parte da Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara? E hoje nós temos os princípios, para dizer que, seguindo esses princípios, né, lendo, estando de acordo, entrando em sintonia, é possível fazer parte da Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara. E foi nessa pegada que a gente teve o nosso segundo encontro nacional, que teve como tema território, coletividade e práticas econômicas alternativas. Já em 2022, seguindo essa vontade muito grande de territorializar a proposta, nós lançamos alguns documentos, né, que foram e que são muito importantes para a popularização da economia de Francisco e Clara, para fazer chegar mesmo às comunidades, aos territórios, aos nossos grupos, às nossas fraternidades, o que é essa proposta. Eu destaquei aqui o primeiro subsídio da economia de Francisco e Clara na campanha da fraternidade. Já tivemos outros, né? Se tudo der certo, continuaremos tendo subsídios de encontros, rodas de conversa. Também o subsídio catequético, que está à venda na Paulus, e é um livro para a economia de Francisco e Clara para crianças, né? Então, ele tem ilustrações infantis, e é muito interessante para a gente difundir essa proposta. E ainda uma carta com as entidades produtoras para as eleições. E, caminhando, né, já no fim da pandemia, nós tivemos a oportunidade, muitas e muitos jovens, de estar em Assis, na Itália, e nesse encontro com o Papa Francisco e com as juventudes do mundo inteiro, para discutir esses novos caminhos da economia. E foi nessa ocasião que a gente fez a cartilha que o Peterson comentou com a gente antes, e que está naquele link ali do PDF, que a gente fez para apresentar tudo isso que a gente está construindo aqui no Brasil, a partir da chamada do Papa. A gente fez ela primeiro em inglês e espanhol, olha que chique que a gente é, né? Primeiro em inglês e espanhol, para poder apresentar para o pessoal que estava lá, né?
Foi uma loucura para achar quem fazia essa tradução, mas deu tudo certo. E depois, quando a gente voltou, a gente aí usou o texto em português para que pudesse ir para as nossas comunidades, né? Esse é o contexto. E aí, nesse ano, a gente conseguiu ter o primeiro encontro presencial de lideranças da ABEFC e do secretariado, que eu já vou explicar um pouco mais sobre, em que a gente conseguiu olhar para tudo isso e sistematizar um pouco e ter um pouco de noção de onde a gente estava, né? E, por fim, mas não menos importante, nós também lançamos um livro coletivo, Reamar a Economia, a Economia de Francisco e Clara, que também está à venda pela Paulus, que nós tivemos a alegria de fazer vários lançamentos, né? Cada núcleo regional organizando o seu lançamento. Aqui eu coloquei alguns, também não sei se são todos que já tiveram, mas cada núcleo regional colocando o seu rosto no lançamento do livro. E aí, já finalizando, respondendo uma pergunta que eu tentei pensar, né? Se eu estivesse vendo a BEFC pela primeira vez, o que seria a pergunta agora? E talvez seria essa, né? Como se estrutura a BEFC? E hoje a gente tem esses 5 grupos de trabalho que foram analisados, contemplados e definidos com esses nomes por essa reunião, nessa reunião que eu comentei em março, de lideranças e secretariado, e depois apresentado em assembleia, né, para assembleia online, para a ABEF. Então, a gente se reúne mais ou menos assim, é muito simples e literal. O GT Casa de Francisco e Clara e Territórios para reunir todo mundo que está construindo uma casa de Francisco e Clara, né? Isso aí a gente vai falar em outros momentos da escola, ou que está trabalhando nos seus territórios. Da comunicação, cuida da comunicação, projetos, saberes e incidência, toda a dimensão da produção do conhecimento, né? Da partilha, dos saberes partilhados, que a gente quis colocar essa palavra para englobar também os saberes tradicionais, indígenas, e incidência para a gente ter certeza de que tudo isso faz parte de uma disputa de narrativa, de uma incidência que é também política, social, econômica, que nós queremos fazer com a construção do conhecimento, né? E movimentos e entidades nacionais reúne mesmo os movimentos sociais e as entidades produtoras da economia de Francisco e Clara. E, bem basicamente, 2 lideranças de cada GT formam um secretariado, que é um grupo que faz a secretaria mesmo, né, da ABEF, que marca as reuniões, que chama, que instiga, né, que propulsiona, como, por exemplo, começa a organizar essa escola e depois abre, enfim. A gente vem se estruturando assim e queremos que isso seja rotativo, que isso seja um lugar que mais e mais gente também possa estar, né? Experienciando esse espaço da liderança que é muito desafiador. E aí, por último, a gente também vem construindo uma solidez ainda mais forte dos nossos núcleos regionais. Solidez da organização, né? Porque os núcleos em si já são mais sólidos que a própria BEFC a nível nacional. São grupos belíssimos que constroem lindas possibilidades nos seus territórios, mas que nós queremos também montar um espaço em que representações possam dialogar e que a gente também veja isso como uma instância representativa, né? A BEFC é esse lugar em construção que agora recebe vocês para também construir conosco, né? Primeiro aprender durante essa escola e aí também construir conosco a economia de Francisco e Clara. E eu paro por aqui sobre a BEFC, digo também que essa é só uma primeira apresentação, né, sobre isso. Não quero ninguém se assustando, que é muita coisa, ninguém precisa decorar, né, o que é articulação, mas para vocês também se sentirem parte, né? Essa é uma articulação que é sobretudo orgânica, que vai se construindo conforme as nossas necessidades, os nossos desejos, as nossas vontades de construir territorialmente. Então, há espaço mesmo, desde que alinhados e alinhadas aos princípios, né? Desde que em resposta ao chamado do Papa, há espaço para todas e todos nós. Mas é isso aí, Pet. Continue. Que maravilha. E essa introdução toda é para dizer que vocês são bem-vindos nessa casa. Essa casa é nossa. É da Márcia Molina, do Baldo, da Catarina, né, de quem chegou há mais tempo, de quem tem chegado agora. E se a gente tem disposição do trabalho coletivo,
essa casa é para a gente também. A Gabi dizia, né, lá no início, 19 e 20, a quantidade de lives que a gente produzia, estava em tantos lugares, né, para espalhar o chamado da economia de Francisco e Clara. E a Escola de Articuladoras e Articuladores não se propõe a ser um compilado desse tanto de coisas que a gente foi produzindo, mas justamente reunir em um espaço de tempo razoavelmente curto, né, elementos necessários para que a gente possa também, no nosso espaço, no território que a gente organiza, ser de fato um articulador e articuladora dessa economia de Francisco e Clara. Poder falar por este coletivo, né? Ter liberdade de construir iniciativas. É justamente para formar gente, para mobilizar. E aí, essa escola tem como público-alvo, né, cada um de nós aqui, quem de alguma forma já teve contato com esse chamado, com esse apelo do Papa Francisco. Mas também quem já há um tempo foi tendo acesso a uma série de produções, né? Também a cartilha, também o livro que está fresquinho, né? Quem foi tendo acesso a tudo isso e quer, de alguma forma, conhecer mais, e não só conhecer mais, promover isso nos seus espaços e ser mobilizador. E quem tem disponibilidade, além de estar nesses encontros nas próximas quartas-feiras, disponibilidade de construir também no seu território, no seu espaço, vontade de encontrar gente, vontade de olhar no olho para a gente ir construindo. E qual que é o objetivo dessa nossa escola? Tem um som por aí, né? Achei, liguei. Qual que é o objetivo? Né? Primeiro, educar as pessoas interessadas nesta prática da economia de Francisco e Clara, para que possam se tornar multiplicadores. Também partilhar novas experiências que já acontecem pelo Brasil afora. Vocês vão ver iniciativas interessantes e dizer assim, nossa, não conhecia o que acontece em Campinas, não conhecia o que acontece em Santos, né? E a gente também que está no secretariado da articulação, descobrir que tem iniciativas lá no Mato Grosso, lá em Fortaleza, e que ainda não estavam tão sintonizadas com esse grande corpo aqui. Mostrar também como é possível fazer. E mobilizar nos nossos territórios. Para isso, a gente tem uma metodologia, a Gabi já vai falar da metodologia, mas para dar mais brilho no olhar da gente, para a gente querer estar toda quarta-feira aqui sem perder, a Gabi vai compartilhar novamente o slide para a gente conhecer como que vai funcionar as nossas aulas. Maravilha. Então, nós hoje, primeira quarta-feira, esse primeiro encontro é justamente de apresentação. A gente quer aqui apresentar cada uma das nossas aulas. Então, na próxima quarta-feira, às 20 horas, a gente vai se encontrar com o tema colapso econômico, financiarização e os super ricos. Pensando já em ver, né? Então faz parte desse processo de denúncia das violências financeiras. E vai estar com a gente o Márcio Postman, que tanta gente aqui conhece, é economista, professor da Unicamp, ele que já presidiu a Fundação Perseu Abramo, também foi presidente do IPEA, foi secretário municipal aqui em São Paulo. Quem é de Campinas o conhece mais ainda, porque foi já candidato em Campinas algumas vezes, tem publicado muito, né, no portal Outras Palavras, e já por mais de uma vez, 3 vezes, aliás, né, venceu o prêmio Jabuti com livros sobre economia. Então, Márcio Postman, que discute economia há tanto tempo, é quem vai abrir as nossas aulas já na próxima quarta-feira. Depois disso, na segunda aula, continuando nesse aspecto de denúncia das violências econômicas e financeiras, a gente vai pensar essa crise ecológica, neoextrativismo e agronegócio. E, para isso, a gente vai trazer uma pessoa que, há tanto tempo, há tantas décadas, discute, né, na questão da terra, né, discute os conflitos, né, no campo, com o agronegócio, e as mazelas que o agronegócio também vem
entregando ao país. Então, a gente vai ter com a gente João Pedro Stedley, que é militante e dirigente do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, também é economista, é militante já de longo tempo, tem formação lá no Rio Grande do Sul, na Católica do Rio Grande do Sul, e discute há tanto tempo reforma agrária, agroecologia e tantas causas populares. Então, nosso companheiro do MST, Stedley, estará com a gente na próxima, aliás, né, na segunda aula, dia 19. E aí nós teremos, no dia 22/7, às 3 horas, um sábado, o encontro de acompanhamento pedagógico, que é um espaço ainda mais aberto para que a gente possa trocar os saberes, as partilhas, também a oportunidade de tirar algumas dúvidas que, por vezes, nas aulas anteriores a gente não teve oportunidade. A gente vai conseguir esticar mais ainda esse cenário das violências financeiras e econômicas das 2 aulas anteriores. E a gente vai ter ali facilitadores, facilitadoras da articulação para ajudar nesse acompanhamento pedagógico para a gente seguir o nosso itinerário. E aí a gente vai ter, para iniciar, um olhar para o que é possível, né, para a economia diferente, ajudando a gente a também ter o elemento julgar, o bem viver para a construção de práticas econômicas alternativas. E a gente vai ter com a gente Wanda Wiutoto. A Wanda Wiutoto é indígena, profissional da saúde, professora, com formação lá na Universidade Estadual do Amazonas. Ela, na última eleição, foi inclusive candidata a deputada federal. Ela faz parte de um povo, o povo Wiutoto, que tem origem na Amazônia colombiana, mas que já há muito tempo também está na Amazônia brasileira. Durante a pandemia, coordenou, né, um processo muito grande de atenção à saúde para as comunidades tradicionais, e tem um trabalho muito bonito também como professora voluntária lá na região norte. Então, para fortalecer os saberes, a identidade, a cultura, a resistência indígena, a gente tem Wanda Wiutoto no dia 26 de julho. E aí, abrindo o mês de agosto, nós temos a Cirlei Gasparetto, falando sobre educação popular como instrumento de transformação socioambiental. A Cirlei Gasparetto já há muito tempo discute educação popular. Na Sexta Semana Social Brasileira, coordenou também a parte de incidência e formação, né, de educação popular. Ela que é militante do Movimento das Mulheres Camponesas, pós-doutoranda em educação pela Federal de Santa Catarina, passou aí também pelas ciências sociais, pela história, e é uma militante de tanto tempo, atualmente também trabalhando no sul do país. A Cirlei vem falar sobre educação popular como instrumento também, não só para transformação socioambiental, mas como instrumento cotidiano da nossa organização enquanto militante da economia de Francisco e Clara. E aí nós temos mais um encontro de acompanhamento pedagógico no dia 5 de agosto, também um sábado, olhando essas aulas anteriores, educação popular, o bem viver, como que a gente consegue ir traduzindo tudo isso em elementos práticos na nossa vivência e construção no nosso território. E aí, indo para práticas da economia do Francisco e Clara, né? A gente vai ter também a oportunidade de ver iniciativas que já acontecem, de ver iniciativas que conseguem ser reproduzidas. A gente, no dia 9 de agosto, vai falar sobre finanças solidárias. O nosso companheiro Vitor Tonin. O Vitor Tonin também esteve entre os que foram para Assis em setembro último, também é economista, mestre em urbanismo e doutor em desenvolvimento econômico pela Unicamp. Ele já há um tempo assessora o Sindicato dos Químicos Unificados, tem uma atuação muito grande lá em Campinas e
é militante de finanças solidárias e coordena a Cressol São Paulo, que a gente vai ter a oportunidade de conhecer ainda mais, né, a Cressol e outras iniciativas de finanças solidárias. E a gente vai conseguir discutir cooperativa de finanças, microcrédito, banco comunitário, moeda social e como que esses instrumentos conversam entre si. E é membro da ABEF, companheiro nosso lá de Campinas. Seguindo para esse olhar para as práticas da economia de Francisco e Clara, a gente vai escutar no dia 16 de agosto dois grandes companheiros falando sobre a organização popular para as novas economias, né, uma grande ciranda da BEFIC. Então, a gente tem o prazer de receber a Márcia Molina, que está aqui, já vi a Márcia por aí, né, a nossa grande companheira lá em Campinas, que faz um trabalho sensacional, né, com o Núcleo Campinas de Economia de Francisco e Clara, e vai ter a oportunidade de partilhar sobre essa organização. E a Márcia é doutora em saúde coletiva, né, foi professora durante muito tempo também na PUC Campinas. Lá em Campinas está metida em tantos movimentos populares, coordena a Cozinha Solidária, que já distribui 5.000 refeições por mês, e tem muito o que partilhar com a gente sobre a iniciativa lá de Campinas. E o Wilson Grock, que é o padre Wilson, lá de Florianópolis, tem o Instituto Wilson Grock, muita gente que conhece e que a gente pode conhecer, mas que também tem o brilho de apresentar a Casa de Francisco e Clara, lá de Florianópolis, também todo o trabalho que desenvolvem lá no Morro, em Floripa. Passando... E a casa também está representada aqui pelo Lucano, viu, Pet? Está por aqui também. Aí, que inclusive maravilha! está morando na casa de Francisco Clara de Floripa. Opa! Aí sim, que maravilha! Mais dentro do projeto que ele não tem, né? Pior que não dá, quando a gente olha essa grade, não dá nem para pensar assim, né? Se eu fosse perder uma aula, que aula eu perderia? Não dá para perder nenhuma, né? E aí, mais um encontro de acompanhamento pedagógico, dia 19 de agosto, como continuidade desse processo de troca de saber, de partilha, de dúvida, agora pensando nessas iniciativas anteriores de práticas da economia de Francisco e Clara, e a oportunidade também da gente partilhar outras iniciativas, além das finanças solidárias, além das casas de Francisco e Clara, além das iniciativas, né, que a gente vai ter partilhado de Campinas, Floripa e tantas outras pelo Brasil. E aí a gente tem, né, no dia 23 de agosto, aniversário de Peterson Prates, quarta-feira, às 20 horas, estaremos aqui reunidos para escutar o nosso amigo Renato Freitas sobre incidência para novas economias. Então, disputas de narrativas políticas nas mídias digitais. A gente, quanto militantes da economia de Francisco e Clara, também, além de ocupar, né, o nosso espaço territorial, físico, concreto, a gente precisa também disputar narrativa de novas economias no cenário digital, também nas narrativas políticas. A gente conta com Renato Freitas, que foi vereador lá em Curitiba, que passou um processo grande de perseguição e que hoje é deputado estadual pelo estado do Paraná. Ele que esteve com a gente lá em Assis, né? Foi um dos jovens que esteve com a gente escutando o papo e trocando figurinhas com gente de todo o mundo, e tem se dedicado aí, para além de discutir segurança pública, emprego, renda, moradia, cultura, educação, discute também uma economia popular a partir do chão, fazendo também esse recorte essencial, né, racial, de gênero, e que a gente vai ter que ir costurando. E é, né, advogado de formação, mestre em Direito Penal e Criminologia, e vai discutir com a gente lá em agosto. E depois de tudo isso, a gente vai se encontrar para festejar. Bom seria se vocês conseguissem vir para Sapopemba, né, para a gente celebrar aqui, mas a gente vai fazer esse nosso sarau virtual de encerramento, celebrativo, para dar mais energia para a gente seguir adiante construindo.
A gente quer ter uma surpresa aqui também para esse sarau, um companheiro que muita gente conhece aqui para abrir o sarau, mas ainda é surpresa. E a gente vai ter essa oportunidade de juntar, reunir mais energia e seguir adiante. Eu, se não tivesse aqui sido já pescado pelo sonho da Gabi, né, e de tantos outros companheiros da Bélgica de construir essa escola, sem dúvida estaria inscrito, porque não conseguiria perder nenhum desses encontros. Gabi, parece que é fácil, mas tem mais tarefa por aí, né? É isso aí, Pet. Não, é fácil ainda, né? Tudo que é feito com amor fica fácil aos nossos olhos. Deixa eu me colocar aqui também. Aqui, isso. Então, gente, para finalizar o nosso papo de hoje, que legal a troca de vocês no chat, né? Quem não está dando uma olhada, sempre dá uma olhadinha ali depois, que tem sempre uma informação boa, uma partilha boa para nós. Eu vou falar, então, nesses minutinhos finais da nossa participação, sobre o que a gente pensou metodologicamente, né? Eu sei que tem muita gente aqui que é da academia também, professoras, professores, educandos, educandas. Então, metodologicamente, nós queríamos muito um espaço lógico de educação popular, né, para a nossa escola de articuladoras e articuladores. Dentro das restrições que o online nos coloca, nós pensamos muito para tentar fazer isso da melhor maneira possível, né? Da maneira que a gente sentisse mais a própria cultura do encontro do Papa Francisco, né? É isso que a gente quer, estar junto, olhar no olho, por isso o negócio de quem puder abrir a câmera para a gente se ver, né? Se enxergar, se encontrar. E aí nós começamos a pensar como, né, Pet? Como a gente ia fazer isso? E aí a primeira coisa que nós pensamos é que existe também o desgaste que o online nos gera, né? O negócio de ficar na frente da tela, vai nos tirando a atenção. Então nós também, muito embora vamos receber pessoas extraordinárias, não podemos ficar muitas horas escutando essas pessoas extraordinárias, pelo menos de uma vez só, né? Se alguém quiser maratonar os vídeos aí no YouTube dos nossos assessores e assessoras, está permitido. Mas pelo menos na nossa escola, que vai ser semanal durante esses 2 meses, nós queremos manter essa ideia de 1 hora a 1 hora e meia nas nossas aulas de quartas-feiras. Então, a gente vai se encontrar todas as quartas-feiras, em julho e agosto, né? E nós vamos operar num sistema bem simples de mística, assessoria, vamos abrir para algumas interações que vão ter que ser breves, né? 3 minutinhos aí, um pouco mais, de pessoas que quiserem se inscrever, 3 ou 4. Depois um retorno para a nossa assessoria, para mais uma contribuição, e aí já finalizamos as nossas aulas. Então, como não vai ter esse lugar de troca durante as aulas das quartas-feiras, nós pensamos no que o PET mostrou para vocês, que são os encontros de acompanhamento pedagógico. Vão ser 3 encontros, depois de 2 aulas um, mais 2 aulas outro, mais 2 aulas outro, que é um encontro para a gente se encontrar, né? Mas também tirar dúvida, perguntar alguma coisa, destacar alguma coisa, né? Que achou muito interessante na aula, mas não conseguiu falar durante a aula. Esses encontros vão ter tutores da BESP, no mínimo 4 a gente já tem, no mínimo 4 a gente já tem para cada encontro de acompanhamento pedagógico. Então, tutores, tutoras da articulação que vão conduzir essa conversa. Vai ser um espaço mais livre para a gente se encontrar. Então, vai ser nesse dia 22 de julho, 5 de agosto e 19 de agosto, das 3 da tarde às 5, serão 2 horas, né, abertas para isso. É claro, se acabar antes, acabemos antes. E aí, nesses encontros, como não tem os assessores e assessoras maravilhosas que tem nas quartas, né, e vai ser um espaço mais opcional, nós vamos sortear livros da Economia de Francisco e Clara nos encontros de acompanhamento pedagógico. Esse aí que o Petro já está fazendo a propaganda, cujo muitos aqui de nós fomos autores e autoras, temos quase 30 autores e autoras aí. O Baldo também está com o livro aí, o Baldo, que você está pegando. Ah, legal! Muito bom. Então, a Márcia também, muito bom, gente, todo mundo com o livro. Então, quem ainda não tem, né? Quem ainda não está como o Baldo, a Márcia, o Peterson, com o seu livro na mão,
a gente vai sortear nesses encontros de acompanhamento pedagógico. Estou aqui trabalhando para saber qual número, mas eu estou querendo um negócio aí de 5 a 10 livros por encontro, tá? Então, as chances são altas, vocês não percam esses espaços que vão ser muito interessantes para nós também. E aí, agora, o outro lado, né? A outra questão que vai fazer a gente vivenciar com ainda mais profundidade a escola de articuladores e articuladoras. Depois de toda a aula, esse é o encontro de abertura, a primeira aula é na semana que vem, são 9 encontros, né? O primeiro é de abertura, o último é sarau, são 7 aulas. E aí, nós teremos a primeira aula na semana que vem, depois dela, uma pequena atividade. E todas as semanas, a gente vai sugerir uma pequena atividade, e é pequena mesmo, vou explicar melhor para vocês agora. Por exemplo, na primeira aula, nós vamos ser convidadas e convidados a responder 2 perguntas, da forma que quiser. Se quiser responder em 3 linhas, se quiser responder em um parágrafo, se quiser fazer uma tese sobre também pode, né? Mas se quiser responder de forma bem curta, é possível. Na outra semana, por exemplo, a gente vai ter sugestões para você vivenciar uma experiência quando começar a ciranda da BF, ali que o Pet apresentou no final, né? Então, vivencie uma experiência da economia de Francisco e Clara, registrem uma foto e nos enviem. E aí, nós teremos, ao final, a certificação, né, de articuladoras e articuladores da economia de Francisco e Clara. Nosso sonho é que a gente esteja aqui em 150, em que, ao final, tenhamos 150 articuladoras e articuladores da economia de Francisco e Clara, que estejam capacitadas, capacitados, né, mais do que muitos aqui já são, de falar sobre a economia de Francisco e Clara, de também dar assessorias, de ajudar grupos, de pôr a mão na massa com projetos territoriais, de fazer casas de Francisco e Clara. Esse é o nosso sonho. E aí, para isso, a gente quer garantir que vocês aproveitem, né, todas essas aulas que a gente vai proporcionar pelas assessorias. Então, toda semana vai ter a sugestão de uma atividade. A gente sugere fortemente que elas sejam feitas na semana após a aula, mas nós vamos olhar para elas, né, individualmente, 15 dias depois que termina o nosso curso, só na segunda-feira, dia 14 de setembro. Então, a gente pede, né, a gente quer que sejam feitas, no mínimo, 3 dessas atividades, de 6 que nós vamos ter, mais o projeto final. O projeto final não é nada complexo também, é uma ideia de territorialização da economia de Francisco e Clara. Então, quem já está fazendo, né, quem já tem na sua região, no seu território, descreve o que está fazendo e busca implementar algo a partir da escola. Quem ainda não tem, sugere uma ideia, né, fala como vai fazer, como pretende fazer isso, se precisa de alguma ajuda, para a gente também poder apresentar, né, o auxílio necessário pela BEF. Então, a ideia é que esse projeto final tenha essa missão de multiplicar a economia de Francisco e Clara. E aí eu vou mostrar aqui para vocês como que vai acontecer o depósito dessas atividades, tá bom? A gente vai certificar pela PUC Minas, nesse curso aqui, como um curso, né, de extensão, vai ser certificado, para quem nos entregar no mínimo 3 atividades e o projeto final, considerando que todas e todos vão se empenhar ao máximo para estarem aí nas nossas aulas, né? Que é uma construção coletiva, então aqui não é o lugar do professor hierárquico, né, Peterson, está acima de seus alunos, que vai ser fiscalizado. Não, aqui ninguém vai ser fiscalizado, a gente constrói a libertação, né? Então, na liberalidade, estamos aqui escolhendo nos aprofundar e nos educar. Então, eu vou mostrar para vocês como vai ser para depositar essas atividades. Esse aqui é o meu e-mail, tá? Um exemplo, porque vocês estão vendo aqui que todos os e-mails têm a ver com a economia de Francisco e Clara, né? É sempre assim. Não é sempre assim, mas eu dei uma selecionada boa. Enfim, durante essa semana, vocês vão receber um e-mail compartilhando uma pasta no Drive com o nome de vocês. Né? E vocês vão receber um e-mail dessa forma, né? Vocês estão vendo? Então, né? Ótimo. Então, vai ser uma pasta compartilhada com o nome de vocês, falando: olá, querido educando, que essa sua pasta de atividades para a Escola de Articuladores. Recomendamos que você faça isso que eu estou falando aqui, as atividades semanalmente. São 6 atividades, mais o projeto final para a certificação. Nós vamos exigir, né, 3 atividades e o projeto, no mínimo, né?
A ideia é que todo mundo faça todas, porque são realmente simples, até 15 dias depois do fim da escola, no dia 14 de setembro. Aí você vai abrir aqui a sua pasta no Google Drive, e na pasta do Google Drive vai ter esse PDF com instruções. Esse PDF com instruções ele vai estar um pouco mais completo, a gente vai sentar essa semana a partir desse nosso primeiro encontro aqui para ver certinho como vai ser, mas vai ter basicamente a lista das atividades. Então você tem liberdade mesmo, se você quiser fazer tudo de uma vez no começo, tudo de uma vez no final. A gente pensou que seria o ideal de serem feitas uma por semana, né? Para aproveitar a escola. Mas a gente também quer que estejam presentes na nossa escola trabalhadores, trabalhadoras, então isso nem sempre é possível. Então façam da melhor forma, né? A gente sugere aqui atividades que depois vocês vão ver durante essa semana, mas que são simples. Por exemplo, uma é encontrar pessoas que você vai construir esse projeto final, isso é uma atividade. E aí você coloca lá quem são as pessoas e como você as encontrou e o que você está pensando em fazer do projeto. Outra é encontrar e indicar uma experiência brasileira de finanças solidárias, fazer uma breve pesquisa e nos enviar. Tem gente que já tem tudo isso na ponta da língua, né? Que vai ser muito fácil. Mas para outras pessoas vai ser um jeito também de rememorar tudo isso. Quando começa a ciranda da BEF, a gente sugere que você visite uma feira de economia solidária, visite um banco comunitário, visite ou participe de alguma ação social de combate à fome, que de fato use a imaginação para estar fisicamente perto da economia de Francisco e Clara. Nessa semana a gente vai pedir uma foto, ou uma foto dessa experiência, ou uma foto do seu lugar nessa experiência. Então, são de fato atividades bem simples, né? Que é a data da entrega e a lembrança da limitação, que vai ser para pôr nesse drive. O drive é aberto porque um dia você vai ter que pôr uma foto, outro dia você vai ter que pôr uma notícia, né, que a gente pede que seja impressa, isso vai estar tudo nas instruções ali. Esse aqui é um modelo de como seria interessante o documento, né? Então, nominar a atividade 1 e colocar aqui as perguntas que são dessa atividade e as respostas. E aí, os canais para serem tiradas dúvidas em relação a isso serão principalmente o e-mail, porque o nosso grupo de WhatsApp ele vai ficar fechado, ele vai ser aberto nos horários das aulas, né? Se alguém quiser comentar ou tiver problema de Zoom, mas na maioria do tempo a gente vai deixar só para administradores enviarem notícias, né? Para a gente dar uma limitada nisso. Então, e-mail, né? A mensagem do Instagram e também os encontros de acompanhamento pedagógico, né? Se tiver dúvida no projeto final, se tiver dúvida nas atividades, aparece um pouquinho no sábado, tira dúvidas, se quiser fica, se não quiser não precisa ficar. E aí a gente tem esse espaço para a gente tirar as dúvidas e se conhecer. Eu não estou acompanhando aqui as mensagens do chat, eu não sei se tem alguma pergunta em relação a isso. Obrigada. Recuperar, Gabi, a questão do registro de presença, que é pelas atividades. Teve pergunta nesse sentido. Então, a gente vai contar com a presença de todo mundo aqui, né, para receber as assessorias, que estão, inclusive, voluntariamente, né, vindo aqui nos agraciar com essa presença. Então, nós contamos muito com a presença de todo mundo, mas a gente vai avaliar para certificação pelas atividades feitas, né? Então, é lógico que a gente tem esses registros, né? Se for preciso, a gente vai precisar procurar, mas a gente não quer que seja preciso, para contar que todo mundo esteja nas salas e também realize essas atividades. As atividades, gente, elas não são assim um peso a mais na aula. Elas foram pensadas como possibilidades de aprofundamento vivencial, porque a gente está fazendo isso tudo online, né? Então, como que a gente pode aproximar do nosso território, do nosso dia a dia? Através dessas atividades, por meio dessas atividades, né? Então, a gente sugere fortemente, pede, implora, né? Que sejam realizadas mesmo para que seja vivenciada essa possibilidade da escola de articuladoras e articuladores de uma forma integral. O Adriano perguntou se as aulas serão disponibilizadas para revisão. Num primeiro momento, a gente está gravando essas aulas aqui no Zoom, mas num primeiro momento a gente vai avaliar para que também a gente tenha esse espaço esvaziado para que a gente não tenha esse espaço esvaziado para
para que seja vista só a gravação, né? A gente quer muito que todo mundo se encontre aqui. Então, vai existir a possibilidade, talvez, de ser liberada a gravação ao final do curso, mas é da escola, né? Desse primeiro curso. Mas é para todo mundo mesmo se encontrar nesse lugar, né? Ter esse horário de encontro da quarta às 8 horas. Lembrar, Gabi, quem não conseguiu entrar no grupo do WhatsApp pelo link lá no e-mail, o Douglas coloquei aqui novamente no chat. Então, é só clicar lá que a pessoa, quem não está ainda no grupo do WhatsApp, consegue acessar. Uhum. O Rio de Janeiro. O Will, que está por aí, né? O Jucimar está perguntando se tem algum trabalho sendo desenvolvido na cidade. Ah, na cidade do Rio de Janeiro, aí não temos mais perto. E aí, quem que deu? O Wilk mesmo deu uma ideia da gente colocar algum artigo de sugestão de leitura. A gente pode fazer isso, que essas pessoas que vão falar conosco têm bastante coisa escrita. A gente pode, já na confirmação com elas, sugerir que elas nos enviem algum texto, algum artigo para completar, né? Então, por enquanto, a gente deixa de recomendação de leitura a cartilha em PDF, para quem ainda não leu, a carta de Clara e Francisco, e quem puder também já adquirir o livro, né? Realmar Economia. Ou quem quiser também esperar para ver se vai ser sorteado nos encontros de acompanhamento pedagógico, também pode. Mas alguém tem perguntas, gente? Senão vamos finalizando. E lembrar que a gente vai ter a certificação pela PUC Minas, né? A gente, parceria com a PUC Minas, por isso que a gente depois vai enviar também, já aqui no chat, também recuperar lá no e-mail, um novo formulário para os inscritos, que é para a gente colocar alguns dados que vão facilitar também para a certificação pela PUC Minas, mas também para a gente perceber a nossa regionalização. Então, aonde nós estamos, quais estados, quais cidades, isso vai favorecer na hora de encaminhar alguns convites mais regionais para encontros que vão acontecer em alguns estados. Então, é para favorecer também a nossa participação de forma mais continuada na articulação brasileira para a economia de Francisco e Clara. Uhum. E aí, todos os documentos que eu citei estão no site, né? economiadefranciscoeclara.com.br. E alguém perguntou, a Jane perguntou se a atividade dessa semana será uma foto. Jane, essa semana não tem atividade, foi só um encontro de abertura mesmo. A partir da primeira aula, que é semana que vem, que a gente vai ter atividades, né? E aí, durante essa semana, a gente vai compartilhar essa pasta que vai ter todas essas informações para vocês. Mas a Nelma, eu acho que é isso, falou ali se a gente vai disponibilizar o PDF da cartilha no Drive. A gente pode também disponibilizar lá para facilitar, né? Quem tem acesso. E é por aí, né, Pet? Agora, para finalizar em agradecimentos, a gente quer ressaltar, né, que essa escola está sendo proporcionada por um projeto que nós enviamos ao Fundo Nacional de Solidariedade, que é alimentado pelas coletas, né, a partir da campanha da fraternidade, que aí no meio da Igreja Católica, também em outros meios, vem sendo nos últimos anos muito atacado. Então, nós vamos ressaltar que esse espaço aqui é possibilitado por esse canal do Fundo Nacional de Solidariedade. E aí, a partir desse espaço, a gente pôde contar com parceiros como a Casa Galileia, que foi quem elaborou todas as artes que nós encontramos, mas, e sobretudo também, por uma grande e maravilhosa equipe da ABEFC, que eu vou pedir para vocês, quem for da equipe, levante a mãozinha e aqui a mãozinha mesmo do Zoom, que a gente vai ficando aqui mais na telinha, porque é necessário. Ó, vai aparecendo o povo que está fazendo tudo acontecer aqui nos bastidores. Ó, que legal. Isso, vamos ficar aqui com a mãozinha levantada. De quem ajudou, né, a fazer essa escola, essa aula acontecer. E está ajudando também nos bastidores, nas respostas do chat. Também ajudou, né, em pensar as assessorias, em ir atrás das assessorias. Então, fica o agradecimento.
E assim, com esse povo aqui bonito que ajudou, né? E que a BF tem eterna gratidão, eu vou pedir para a irmã Fátima novamente se achegar para a gente finalizar esse momento. Cadê a irmã Fátima? Eu tinha visto ela por aí. Saiu? O som estava desabilitado, mas já está autorizado, Gabi. Eu acho que por isso que ela não conseguiu. Eu acho que ela estava travada. Não, estava sem som mesmo. Ah! Então se achegue. Bora tentar rezar pedindo, então? Bora. Pai, ó Pai, Pai nosso, dá-nos força e sabedoria para buscar uma nova economia, ó Pai, ó Pai, Pai nosso, dá-nos força e sabedoria para buscar uma nova economia. Uma economia que não mata e faz viver, que inclui, que humaniza, que cuida da criação, nossa mãe. Louvado sejas, meu Senhor, Pai nosso, Pai, ó Pai, Pai nosso. Dá-nos força e sabedoria para buscar uma nova economia. Uma economia que é fraterna, feito clara, com a coragem dos franciscos, nos chamando à conversão real-mar. Por um mundo mais igual, Pai nosso, Pai, ó Pai, Pai nosso, dá-nos força e sabedoria para buscar uma nova economia. Uma economia que é jovem, igualitária, que escuta e atende os clamores dos pobres da casa comum. Pachamama, grito de dor por solução, Mãe nossa, Mãe, ó Mãe, Mãe nossa, dá-nos força e sabedoria para buscar uma nova economia, oh Mãe, oh Mãe, Mãe nossa, dá-nos força e sabedoria para buscar uma nova economia, amém. Axé, uerê, amém. Amém. Viva! Obrigada, irmã Fátima. Vamos realmar a economia, meu povo. Até quarta que vem, às 8. Nos encontramos neste mesmo link. Paz e bem. Vai lá, paz e bem. Paz e bem, boa janta. Abraço para todo mundo. Abraço. Boa noite, obrigada, gente. Paz e bem. Tchau, tchau, gente. Boa noite, paz e bem. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Uma aventura. Boa noite, faz bem. Boa noite. Paz e bem, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau. Vou sair daqui.